Quero saudar meus queridos irmãos e irmãs com a paz de Jesus. É uma alegria estarmos juntos a meditar em mais um texto da Palavra de Deus, onde estamos lendo e estudando o livro do profeta Isaías. E o verso de hoje se encontra em Isaías, capítulo 1, versículo 18. E o título é O Argumento do Perdão. E o que o Senhor disse para nós em Isaías 1, verso 18? E nós lemos: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. O que é que o Senhor está falando para nós nesse versículo? Que os pecados do povo poderiam se tornar brancos como a neve. O pecado é o símbolo de sangue vermelho. Neve, símbolo da pureza. Então Deus quer tornar os nossos pecados puros com a sua justiça. Amém? Deus apresentou poderosas evidências de que os judeus, os acusados, eram culpados de quebra de acordo, em Isaías capítulo 1, versículos de 2 a 15. E apelou para que eles passassem por uma reforma, Isaías capítulo 1, versículos 16 e 17. Este apelo sugere que havia esperança, afinal, por que instigar um criminoso que merece execução a mudar seu comportamento? Como um prisioneiro no corredor da morte poderia repreender o opressor, defender o direito do órfão e pleitear a causa da viúva. Mas quando Deus diz: venham, pois, e vamos discutir a questão, Isaías 1,18, ele ainda buscava argumentar com o seu povo, ainda que buscava fazê-lo se arrepender e se desviar de seus maus caminhos, não importando quanto eles haviam se tornado degenerados. O Senhor lhe disse que seus pecados, embora fossem vermelhos como o carmesim, se tornariam brancos, porque os pecados são vermelhos. Porque o pecado são vermelho. Porque o vermelho é a cor do sangue, culpa de sangue, que enchia as mãos do povo, Isaías 1, verso 15. Branco, por outro lado, representa a cor da pureza, a ausência da culpa de sangue. Neste texto, Deus se oferece para transformar seu povo. Esse é o tipo de linguagem que o rei Davi utilizou quando clamou a Deus pelo perdão de seu pecado, de tomar Betseba e de destruir o marido dela. Você vê isso em Salmo 51. Em Isaías 1,18, o argumento de Deus é uma oferta de perdão ao seu povo. Então, como a oferta divina de perdão seria de argumento para que os judeus mudassem seu comportamento? Vamos reler Isaías 1, verso 18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Vamos ler também aqui para comparar o texto. Isaías 44, verso 22. Desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Aleluia. Então, dentro desses textos que acabamos de ler, o que é que Deus fala para nós? Deus convida o ser humano a se encontrar com Ele para discutir seus problemas com liberdade e franqueza. Ele não é um juiz imprudente,
ou um tirano arbitrário, mas um pai amoroso e amigo que, acima de tudo, deseja nos salvar. Agora vemos o propósito das incisivas palavras de advertência de Deus. Elas não foram ditas para rejeitar o povo, mas para trazê-los de volta a ele. Sua oferta de perdão e o argumento que sustenta seu apelo para que o povo se purifique. Isaías 1, capítulo 1, versos 16 e 17. Seu perdão possibilita a transformação por seu poder. E aqui vemos as sementes da nova aliança, fundamentada no perdão. Vamos ler aqui Isaías capítulo 31, ou seja, perdão, Jeremias capítulo 31. E vamos ver aqui o que o Senhor nos fala. Jeremias 31, versos de 31 a 34. E aqui diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Egito simboliza pecado. Portanto, eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimireis as minhas leis, os 10 mandamentos. Também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Essa é a nova aliança que Deus quer fazer com o seu povo. No momento em que nós nos voltarmos para Ele, voltar a amá-lo e a guardar sua aliança, seus mandamentos, aí sim Deus fará nova aliança, novo concerto para conosco. E ali, a partir do menor até o mais velho, conhecerá o Deus Todo-Poderoso. E, acima de tudo, a fidelidade para com Deus, o amor para com esse Deus poderoso e eterno, fluirá em nosso coração e voluntariamente seremos servo e povo desse Deus maravilhoso. E, acima de tudo, faremos com que todos os povos conheçam esse Deus Todo-Poderoso, porque o nosso maior prazer vai ser falar desse Pai amoroso que ama seu Filho, que perdoa seus pecados e quer, acima de tudo, nos salvar. Aleluia! Começamos no vermelho, com uma dívida que nunca poderíamos pagar. Com humildade, reconhecimento da nossa necessidade de perdão, estamos prontos para aceitar o que Deus tem para dar a cada um de nós. Que Deus esteja comigo e com você, que possamos, acima de tudo, abrir o nosso coração e seguir o que a palavra de Deus nos diz. Pois vejam bem, se você ama a Deus, se você quer salvação no Senhor, esse é o único caminho. Seguir Jesus Cristo por meio de sua palavra, e independente do que o mundo tenha a te mostrar, a te oferecer, independente do que você já tenha aprendido onde você congrega, muitas vezes você tem aprendido algo que não está de acordo com a Bíblia. Meus queridos, siga este caminho. Siga o que assim diz o Senhor, porque é Jesus que quer nos salvar. Muitas vezes nossos ministros, nossos mestres têm nos conduzido em caminhos tortuosos. E você, acima de tudo, tem que seguir o que assim diz o Senhor. Meus queridos, amar a Jesus acima de todas as coisas. Esse é o foco. Tome o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de tua vida hoje. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Ele já preparou um lugar maravilhoso lá no céu para vivermos 1000 anos com ele.
E ao voltarmos desses 1000 anos lá no céu, iremos viver nessa terra que nós estamos hoje, agora transformada e renovada para a honra e glória do Senhor Jesus. Tome essa decisão, essa escolha hoje de seguir o que assim diz o Senhor. E o que você tem aprendido aqui na terra, compare com a Bíblia, compare com as Escrituras para ver se está de acordo, pois o Senhor quer te conduzir no caminho, no seu caminho, na sua vereda de justiça por amor ao seu nome. Deus te abençoe e tenha um ótimo dia. Vamos juntos orar. Grande Deus e Pai, nos conduza, Senhor, a cada dia a seguir os teus caminhos. Não permitas, ó Deus, que nós venhamos ser enganados aqui na terra. Abra os nossos olhos espirituais, Senhor, e que possamos, Pai querido, seguir o que assim diz a tua palavra, pois é a mesma que tem em todos os lugares, em todas as religiões, em todas as igrejas. É a mesma, Senhor, mas de muitas maneiras ela está sendo apresentada e pessoas estão sendo enganadas com a tua palavra nas mãos. Que possamos dedicar tempo a estudá-la e que, acima de tudo, o Senhor, Espírito Santo, nosso professor por excelência, esteja no coração e na vida de cada pessoa que te ouve nesta manhã. Eu os entrego em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.